provar que os racionais e os irracionais são densos em R, né? Então, para todo intervalo AB em R, primeiro existe um x pertencente aos racionais, tal que x pertence a B, e existe um y pertencente aos racionais, tal que y pertence a B, ok? Vamos provar. Primeiro, vamos lá. Como, né? Vamos botar assim, como A é menor que B, B menos A é positivo. Nós estamos em R. R é um corpo ordenado completo, que é arquimediano. Então, logo, existe um P pertencente aos naturais, tal que 1 sobre P é maior que 0 e menor que B menos A. Tá? Agora eu vou tomar o A1, que são os inteiros relativos, tal que M sobre P é maior ou igual que B, tá? É a mesma coisa dizer que são os M's pertencentes a Z, tal que M é maior ou igual que PB, tá? Vamos provar que o A1 é diferente de vazio e possui um menor elemento, tá? Então, vamos provar que A1 é diferente de vazio com elemento mínimo, com elemento mínimo. Bom, primeiro caso é o seguinte, eu analisei, né? Vamos lá. Primeiro caso. Primeiro caso. Se o PB é positivo, né? Então, M pertencente a Z, tal que M é maior que PB, que é maior que 0, bom, o inteiro relativo que é positivo é o natural, né? Então, isso implica que M pertence aos naturais. Então, eu posso escrever A1 da seguinte forma: são os N pertencentes aos naturais, tal que M pertencente aos naturais, tal que M é maior ou igual que PB, que é positivo. Só que o seguinte, o A1 são os naturais maiores ou iguais que PB. Ele está dentro de R. R é arquimediano. E os naturais, ele é ilimitado, como N é ilimitado, em R vai existir um M0 pertencente aos naturais, tal que M0 é maior ou igual que PB. Então, o A1 é diferente de vazio. E o A1, ele está dentro dos naturais. Né? O A1 são os naturais maiores ou iguais que o PB, é um subconjunto dos naturais. Se eu pego o subconjunto dos naturais diferente de vazio, pelo princípio da boa ordenação, A1 possui um elemento mínimo. Digamos M0, elemento mínimo M0. Então, se eu pego
os elementos de Z com PB maior que zero, os elementos inteiros se tornam naturais, e aí esse conjunto aqui é diferente de vazio e possui um elemento mínimo, o menor elemento, tá? Se PB for positivo. Se PB for maior ou igual que menos 1, não, for maior que menos 1, deixa eu prestar atenção aqui. Se o PB for maior que menos 1 e menor ou igual que zero, porque PB é um real, né? Isso vai ter um real. Né? Isso vai ter um real. Vai ter um real. Então, se ele é um real, ele pode ser, PB pode ser positivo, maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que zero, e depois vamos analisar para menos 1. Então, se PB ser maior que menos 1 e menor ou igual que zero, eu já tenho um natural aqui, cujo M já é maior ou igual que PB, que é zero. E ele é mínimo, né? E ele é o elemento mínimo. Então, se PB for maior que menos 1 e menor ou igual que zero, o M0, que é o elemento mínimo, será zero, tá? Agora, se PB, vamos lá, o último caso, menor ou igual que menos 1, tá? Se PB for maior ou igual que menos 1, encontrar o mínimo de A1, M pertencente a Z, tal que M é maior ou igual que PB, equivale a encontrar o máximo de A2. M pertencente aos naturais, tal que M é menor ou igual que menos BP. Vou provar agora. Porque se PB é menor ou igual que menos 1, multiplicando aqui por menos 1, eu vou ter que menos BP é maior ou igual que 1. Então, eu já sei que se menos BP for 1, os naturais que são menores ou iguais que 1, né? O M pertence aos naturais que são menores ou iguais que 1, só é o próprio 1, né? Então, esse A2 tem diferente de vazio, é diferente de vazio e possui um único elemento, é máximo e mínimo, né? Tá entendendo? Então, vamos lá. Por que A2, vamos lá, vamos encontrar o mínimo desse cara equivale a encontrar o máximo desse cara. Agora, por que A2 possui máximo? Vamos lá. Porque A2 possui máximo. Gente, se eu pego o natural, ou ele é menor ou igual que menos PB, ou maior que menos PB. Então, tome A3, um N pertencente aos naturais, tal que N é maior que menos BP. Vamos lá. Primeiro, A3 é diferente de vazio. Por quê? Os naturais é ilimitado, né? Então, se eu tenho que menos se PB é negativo, se PB é menor ou igual que menos 1, ele é negativo. Multiplicando por menos 1 fica positivo, maior ou igual que 1. Então, se esse cara aqui é maior ou igual que 1, é um real maior ou igual que 1, os naturais é ilimitado nos reais. Então, existe a diferença vazio, pois, porque existe um N2 pertencente aos naturais, tal que N2 é maior que menos BP. Por quê?
Os naturais, ele é ilimitado em R. E o A3 está dentro dos naturais. E como A3 é diferente de vazio, qualquer subconjunto dos naturais diferente de vazio possui um menor elemento. Isso significa que A3 possui um menor elemento, tá? Então, digamos que o A3, digamos que seja, sei lá, M0, é o menor elemento do A3. Então, como M0 menos 1 não pertence a 3, ele não pode ser maior que menos BT, é menor ou igual. Então, M0 menos 1 é menor ou igual que menos BT. Então, M0 menos 1, sendo menor ou igual que menos BT, o M0 menos 1 está em A2. Isso vai implicar que o M0 menos 1 pertence a A2. E é o maior elemento de A2. E é o maior elemento todos os elementos de A2 são menores ou iguais que M0 menos 1. Porque todos os elementos maiores ou iguais, porque se x é maior ou igual que M0 menos 1, ele já não está em A2. O M0 menos 1 é o maior elemento de A2, tá? Então, não, porque se x for maior que M0 menos 1, x é maior ou igual que M0. Mas o M0 está... Ó, o M0 é o maior elemento de A3, tá? Então, o M0 é maior que menos BT. Então, M0 menos 1 é o maior elemento de A2. Por ele ser o maior elemento de A2, M0 menos 1, ele é o menor de A1. Ele é o elemento mínimo de A1, tá? O menos M0... Então, a gente tem aqui, ó, conclusão. M0 menos 1 é o elemento máximo de A2, que são os naturais, tal que M é menor ou igual que menos BP, tá? É o elemento máximo de A2 onde o simétrico dele é o elemento mínimo de A1. Por quê? Se M0 menos 1 é o maior, é o máximo elemento de A2, vai ser o mínimo quando você multiplicar por menos 1. Por quê? Primeiro, vou chamar aqui, ó, chame W de M0 menos 1, tá? Então, eu vou ter o seguinte, M0 menos 1 é o elemento máximo de A2, então, M0 menos 1, então W é menor ou igual que BP, tá? Menos BP, desculpa, porque P é negativo. Aí, quando eu multiplico por menos 1, eu vou ter que menos W é maior ou igual que BP, tá? Aí disso daqui eu vou ter
seguinte: menos W é o elemento mínimo de A1. Por que é o elemento mínimo de A1? O elemento vai. Peraí, gente. Por que menos W é o elemento mínimo de A1? Se menos W não fosse o mínimo, existiria, W1 tal que menos W é maior que W1 e W1 ainda pertenceria ao conjunto. Tá? Mas aí, multiplicando aqui por menos 1, eu teria o quê? Que menos W1 seria menor que menos BQ. Tá? Só que sendo menos W menor que W1, isso equivale a dizer que W é maior... Não, desculpa. Sendo menos W maior que W1, W é menor. W seria menor que W1, tá? Menor que menos W1. Então, se W1 for maior que BT, eu vou ter que menos W é menor que menos BT. Mas aí eu teria o seguinte aqui, que W seria menor que menos W1, que seria menor que menos BT. Só que W, o que eu tenho de W? Tá? Esse é o meu W. W é o elemento máximo desse conjunto aqui. Não existe um cara maior que ele que seja menor ou igual que menos BT. Entendeu? Então, olha a contradição aqui. W é o maior elemento, que é menor ou igual que menos BT. Se ele é maior, como é que pode existir um cara maior que ele que seja menor ou igual que menos BT? Contradição matemática, tá? Então, na verdade, independente, eu quero dizer para vocês o seguinte: independente desse B ser positivo, ser negativo, ser igual a zero, diferente de zero, positivo ou negativo, esse elemento aqui é diferente de vazio e tem sempre um menor elemento. Então, A1 possui um menor elemento, tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, logo, A1, M pertencente a Z, tal que M é maior ou igual que PB, é tal que A1 é diferente de vazio e A1 possui um elemento mínimo, possui um elemento mínimo. Digamos que seja um M0. Então,
M0 é maior ou igual que PB e é o menor elemento de A1. Todos os elementos de A1 são maiores ou iguais que M0. M0 é o menor elemento, tá? Então, olha só que interessante. Como M0 menos 1 é menor que M0 e M0 é o menor elemento do conjunto, não existe nenhum cara menor que ele que esteja no conjunto. Então, M0 menos 1 não pertence a 1. Se M0 menos 1 não está aqui, M0 menos 1 não é maior ou igual que PB. M0 menos 1 é menor que PB, tá? Aí, passando o P para baixo, dividindo, eu vou ter que M0 menos 1 sobre P é menor que B. Falta mostrar que esse M0 menos 1 sobre P está entre A e está entre B. Porque esse cara é racional, né? Aqui é inteiro, M0 menos 1 dividido por outro inteiro é racional que está entre A e B. Então, dado o intervalo AB, sempre vai existir um racional em qualquer intervalo real, tá? Vamos lá. Suponha que não aconteça isso. Suponha que M0 menos 1, em vez de ser maior que A, seja menor ou igual. Suponha que M0 menos 1 sobre P seja menor ou igual que A, que menor que B. Gente, nós temos uma contradição matemática. Aí isso vai implicar que vamos ter esse esquema aqui, ó, M0 menos 1 sobre P é menor ou igual que A, que é menor que B, mas eu sei que M0 é o menor elemento de A1, ou seja, M0 sobre P é maior ou igual que B. Então, disso daqui, o que eu tiro? Eu tiro que B menos A é menor que M0P menos M0 menos 1 sobre P. Então, vai ser M0 menos M0, vai ser 1 sobre P, contradição. B menos 1 sobre P é maior que B menos A. Mas isso gera uma contradição que 1 sobre P, vamos ver aqui no início. É menor que B menos A, não é maior que B menos A, tá? Então, o que gera o que é um absurdo, tá? Logo, além de M0 menos 1 sobre P ser menor do que B, ele tem que ser maior do que A. Então, a conclusão é o seguinte, dado qualquer intervalo real, sempre vai existir um racional dentro desse intervalo. E da mesma forma também vai existir um racional. Para existir racional, o mesmo raciocínio, gente, é você tomar do irracional o seguinte. Tome B menos A sobre raiz de 2, que é um real. Então, pela propriedade arquimediana, existe P natural, tal que 1 sobre P é maior que 0 e menor que B menos A sobre raiz de 2. E aí, a gente usando a mesma coisa, tá? A gente considera 1, os N pertencente a Z, tal que N é maior ou igual que
a gente vai conseguir provar que esse conjunto aqui é diferente de vazio, possui um elemento mínimo, e aí a gente consegue provar que existe um M0 pertencente às naturais, tal que M0 P raiz de 2 está entre A e entre B, tá certo? A mesma coisa. Isso daqui é um irracional, porque raiz de 2 é irracional. Se isso daqui fosse racional, um racional multiplicado por B seria racional, dividido por M0 também seria racional, raiz de 2 seria irracional, contradição matemática, tá bom? E o outro teorema é o seguinte: todo intervalo AB em R é não enumerável. A demonstração é o seguinte: você vai tomar uma função de 0 e 1 em AB, tal que f de x é A mais B menos A vezes x. Essa função aqui é uma função injetora, tá? Ela é injetora. Se f de x1 é igual a f de x2, né? É óbvio ver que x1 é igual a x2, né? Então ela é injetora e é sobrejetora, porque para todo W pertencente a B, aí a gente vai pegar a inversa da função. Então, se eu igualo isso a W, eu faço o seguinte, ó, tome W menos A sobre B menos A. Eu tenho que provar que ele pertence a 0, 1. Como é que ele pertence a 0, 1? Vamos lá. O W está entre A e B. Então, isso equivale a dizer, quando eu subtrai o menos A, 0 é menor que W menos A, que é menor que B menos A. Quando eu divido por B menos A, 0 é menor que W menos A, B menos A e menor que B menos A dividido por B menos A, que é 1. Então, esse real aqui, ele pertence ao intervalo 0, 1. Então, tá dado W em AB, existe, né? Para todo W, né? Tome W1, W menos A sobre menos A, que está no intervalo A1, tal que onde F de W1 vai ser W. Por quê? Quem é o W1? Esse cara aqui. O que o F está fazendo? Ó? O F de W1 é A mais B menos A W1. Então, isso vai ser A mais B menos A. Quem é W1? W menos A sobre B menos A. Então, vou cortar aqui, vai ser W, tá? Essa função é uma bijeção. Aí nós temos o seguinte: o R, eu posso dizer que o R é a união é uma bijeção. Outra coisa também, eu posso formar o F1 de 0 em 1
chegando N até N mais 1. Sim! Tá ok? Sim! 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 Tá? Essa função aqui é uma função bijetora. Mas, o que nós temos? Como R é a união desses intervalos encaixados aqui, vamos dizer que seja um N pertencente a Z, né? Tanto positivo como negativo, e R é não enumerável, então existe um N0 pertencente aos naturais, tal que esse intervalo aqui é não enumerável. Por quê? Porque se todos esses fossem enumeráveis, a união enumerável de enumerável seria enumerável. Então existe um intervalo aqui que é não enumerável. E aí, tendo essa bijeção aqui, o 0, 1 não pode ser enumerável, porque se ele fosse enumerável por essa bijeção, esse intervalo seria enumerável, contradição matemática. Então aí disso eu teria que 0, 1 não é enumerável. Mas se eu tiro menos um cara também, continua sendo não enumerável, não é enumerável. Se eu tiro 0, ele não é enumerável. Porque se ele fosse enumerável, acrescentando 0, a união de enumerável seria numerável, então, contradição, né? Então, 0, 1, o intervalo aberto 0, 1 não é numerável. E aí, por sua vez, o intervalo aberto AB não é enumerável, porque se ele fosse enumerável, que é uma bijeção, 0, 1 seria. Estou vendo que a lógica matemática vai muito assim da... Você pensar a análise matemática, assim, para você organizar seu pensamento, é o que eu falo com vocês, entendeu? Quer verificar muito que uma afirmação é verdadeira, negue ela e chega a uma contradição. Isso eu falo muito com vocês, isso, né? Então, 0 não é numerável, isso vai implicar que a B não é enumerável. Porque se ele fosse, existiria uma bijeção, né? Dos naturais em AB, e aí, como F1 é uma bijeção de 0, 1 em AB, existe a inversa, e teve uma bijeção aqui, ó, de AB em 0, 1. Aí, o que eu faria? Eu comporia F-1 aplicada a psi, que chegaria de N, começaria em N e chegaria em 0, 1. Seria uma bijeção, contradição matemática. Isso daí, por definição, me diria que o 0, 1 seria numerável. Ele não é enumerável, entendeu? Então, esses resultados aqui mostram dois resultados do livro, tá? Que fala que todo intervalo real ele é não enumerável, e dado qualquer intervalo na reta, sempre vai existir um racional nesse intervalo e um irracional nesse intervalo, ok? Então é isso, amanhã eu passo mais um vídeo para a gente terminar esse capítulo.